BSS Cast é união, BSS Cast integração, cada vez mais trazendo informação. BSS Cast, BSS Cast. Olá, minha gente, hoje temos de novo, com saudade, que já estávamos sentindo falta desse grupo maravilhoso que nós fazemos pelo Skype. E temos conosco hoje Helena de Fátima Martins. Helena de Fátima Martins é do Centro Espírita Leão Denis, do Rio de Janeiro. Helena, muito obrigado por sua participação, estava com saudade de você e o público também. Que bom, eu também estava com saudade, mas vamos sempre retornando, né? Mesmo que a gente dê uma parada, a gente nunca desiste. Então estamos de volta e damos para dar continuidade hoje o estudo do Memória do Suicida. Saudade de todos. Ótimo. E também temos sempre conosco, e a falta muito grande dele, que senti dele também, é o Cláudio Conte, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Cláudio Conte, muito obrigado pela sua participação e, como te falei, estou com saudade de você e o público também. Olá, Ayrton. Olá, Helena. Olá, aqueles que nos ouvem. É sempre bom estar de volta para esses estudos que nos esclarece tanto e esperamos contribuir de alguma forma com a nossa participação. Um grande abraço a todos. Muito bem. Helena, então pode começar. Vamos fazer nossa prece de abertura, né? Isso. Vou fazer a leitura do Evangelho e o Cláudio faz a prece, tá, Cláudio? Então, vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 14, o suicídio e a loucura. Então, diz assim pra gente: a calma e a resignação adquiridas na forma de consciência na vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Efetivamente, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem forças para suportar. Portanto, se ele, pela maneira com que o Espiritismo faz encarar as coisas deste mundo, recebe com indiferença, até mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o deixariam desesperados em outras circunstâncias. É evidente que essa força, obtida pela compreensão que o Espiritismo dá e que o coloca acima desses acontecimentos, preserva a sua razão dos abalos que poderia perturbá-lo. Cláudio, faz a prece para a gente, meu filho. Então vamos elevar nossos pensamentos, nos ligando a Deus Pai e a Jesus, pedindo sempre o amparo dessa espiritualidade bondosa, Senhor, para essa atividade que realizamos na gravação desses estudos, assim como o Pai amado, pedimos o amparo desses espíritos bondosos em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Sabemos que vivenciamos situações de dificuldades, todos nós, em algum momento da nossa vida, algumas vezes mais intensas, outras mais suaves. Mas muitas vezes, Senhor, precisamos desse amparo para nos mantermos firmes diante dessas situações, dessas adversidades. E assim, Senhor, agradecidos, pedimos sua permissão para iniciarmos a gravação de agora. Graças a Deus, Senhor. Tá. Então, nós vamos estudar hoje o Memória de Suicida, a primeira parte do Memória de Suicida, os réprobos, o Vale do Suicida. Toda essa primeira parte, ela é até interessante a gente comentar sobre isso, que na verdade esse capítulo, né, o primeiro e o segundo capítulo do livro, ele tem assim um impacto emocional muito grande. É até muito comum dos leitores desistirem do livro
por causa desses 2 capítulos. E muitas das vezes eles ficam assim, meio que horrorizados com as questões inomináveis que se deparam nas linhas, né, traçadas pelo próprio autor em relação aos fatos em si, os acontecimentos, como é realmente a ambiência daquelas paragens aflitivas. Só que a Dona Ivone, a médium dessa obra, e o próprio Leon Denis também, enquanto espírito, ele sempre falou que isso não é motivo para se deixar de ler o livro. Esse livro, o contrário que muita gente pensa, ele é para ser lido em qualquer circunstância, em qualquer momento que a pessoa esteja passando. Mas a pessoa que está pensando no suicídio, como é que ela vai ler esse livro? É justamente aí que ela tem que ler. Porque essa obra, a grande importância da obra, entre muitas outras coisas, é que ela traz para nós, espíritos ainda muito envolvidos pelas seduções da matéria, nos deixamos muito enlevar pelas injunções de instinto ainda de conservação. Então, ela, na verdade, ela traz o que o Evangelho, que foi a leitura do Evangelho, veio trazendo. A calma e a resignação, adquirida na forma de considerar a vida terrestre e na fé no futuro. Então, é uma obra que traz para a gente, mostra para a gente o futuro, dependendo das atitudes, dependendo das consequências da atitude lá no futuro. Então, é a grande importância. Ela não trata só da questão psicológica, os motivos que levam as pessoas ao suicídio. Trata também os motivos, mas ela trata os motivos, assim, a raiz do motivo. O que é realmente o tema central que está na gente? Porque às vezes a gente acha que o motivo é e não trata, na verdade, lá da raiz das problemáticas nossas, né? Que a grande maioria está no egoísmo, né? E a gente só está fazendo aqui só um alinhamento para a gente começar a estudar. Então, na raiz nossa de egoísmo, a gente tem os prazeres, a gente tem a questão do poder. Nos prazeres a gente vem ali o sensualismo, a luxúria, a preguiça, o prazer da preguiça, o prazer do consumismo, o prazer da gula, e a questão do poder, né? A arbitrariedade, a dominação, a violência, a arrogância, prepotência, a ira. São muitas raízes que, na verdade, a gente dá outros nomes para tudo isso. E no orgulho a gente tem a questão da posse, do prestígio. Na posse a gente tem a avareza, o materialismo, o apego, a prodigalidade. Nos prestígios a gente tem a vaidade, o exibicionismo, a afetação, a soberba, enfim, a futilidade. E a obra, ela vai mostrar justamente os temas central, aquele que está, o tema central, qual é a base realmente que está ocasionando um acúmulo que, quando você vê, você já se deixou arrastar. Então, nesse primeiro momento, é um momento que vai ser a descrição do ambiente onde aquele espírito, como eles pensam, como todo o grupo que está ali, por que eles estão ali, o que está acontecendo com aquele ambiente, qual é o gerador daquela ambiência. Cláudio, começa a ver aí nessa parte, logo nesse primeiro capítulo, ele diz que o autor, deixa eu só citar isso aqui, em 1891, fora surpreendido com o aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos a que as sombras presidiam. Como era esse vale? Gargantas sinuosas e cavernas sinistras. Fala pra gente, nesse capítulo ou no outro parágrafo, o que você tem para comentar pra gente aí, Cláudio?
Bom, primeiro nesse capítulo, nessa primeira parte, falando sobre os réprobos. Então, réprobo é aquele que foi banido da sociedade. Quando a gente começa a ler esse parágrafo que você leu, né? Então, quando a gente se depara com essa colocação dele, né, que fora surpreendido com um aprisionamento numa região desoladora, então, quando a gente pensa em aprisionamento, obviamente que a gente sempre se remete ao que acontece aqui entre os encarnados. Alguém comete um crime ou um delito qualquer e é levado, encarcerado por outras pessoas, né? Outros encarnados. Uhum. Então, quando a gente lê esse parágrafo, temos a sensação de que alguém ou outros espíritos levaram o autor para esse lugar desolador. Mas é sempre bom a gente lembrar, e de repente é por isso que assusta muitas pessoas, como você mencionou, Helena, Uhum. é que sempre fica naquela impressão de que são outros espíritos que nos aprisionam, outros espíritos que nos conduzem a este ou aquele lugar. E isso deve ser o que assusta bastante. Então é sempre bom a gente esclarecer que nenhum espírito nos prende. Isso. Quem conduz o espírito para um local desse é o próprio espírito. Então, em decorrência de uma atitude, de uma ação, no caso que nós estamos estudando, é o suicídio, né, tirar a própria vida, ele causa desarmonias de tamanha dimensão na mente do espírito, em que ele é atraído para regiões que se afinizam com aquele padrão mental. Então, a gente sempre tem que pensar, o lugar para onde eu vou é o local que se afiniza com o meu padrão mental. Então, se eu não quiser estar num lugar desolador, eu preciso trabalhar pelo aprimoramento do meu padrão mental. Então, por isso que esses estudos espíritas, ele tem, assim, uma importância muito maior do que a mera aquisição de conhecimento, apesar de eu ter falado mera aquisição de conhecimento, já não é pouca coisa. Já não é pouca coisa. Além dessa aquisição de conhecimento, ainda traz algo muito mais importante, que é a adequação mental. Uma adequação mental que vai entrar em conformidade com as nossas atitudes. E assim somos conduzidos para regiões em que vão se afinizar com o nosso padrão mental. Então, por isso que esses estudos nos conduzem a estados mais adequados, condições mais adequadas de existência, tanto enquanto encarnado quanto desencarnado. Isso mesmo. Pode falar, Helena. Tanto que, na verdade, o suicida, ele é um clandestino no mundo espiritual. Ele não está numa situação de normalidade, numa situação legítima. Ele é um transgressor da lei de Deus. Isso a gente vê no Livro dos Espíritos, a partir da questão 943, desgosto da vida, suicídio, né? Nessa 943, Kardec pergunta assim: de onde provém o desgosto da vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivo plausível? Efeito da ociosidade, da falta de fé e frequentemente da saciedade. Isso aqui, essa pergunta e essa resposta é de extrema importância. Primeiro, para a gente estar vendo quais são as leis que nos regem. Então, nós somos regidos por que lei? Está lá na primeira questão do Livro dos Espíritos, né, que é Deus, né? Inteligência suprema do universo. Somos regidos pela inteligência suprema do universo. E já está provado por antropólogos que a ideia de Deus
ela é inata, não é adquirida. A gente não vem na sociedade ao longo do tempo adquirir, não. Nós já saímos da mão do Criador, impresso no princípio inteligente a lei divina. Então, o afastamento da lei divina, e isso só mesmo a doutrina espírita veio trazer para a gente com clareza, com objetividade, essa questão. Então, se afastou da lei divina, então, é da lei, não é, como você está falando, não há uma punição. A lei é essa. Se você se afastar dela, você tem o quê? Você tem as consequências desse afastamento. Se afastou da luz, você vai entrar na sombra, porque o que é a sombra? É a ausência de luz. O que ambiente, quando ele vem relatando o ambiente, né? Como era o panorama desse mundo? Vales profundos, gargantas sinuosas, cavernas sinistras. E o aspecto dos habitantes? Seres que uivavam, quais maltas de demônios enfurecidos. Por que enfurecidos? Porque transgredia leis que está na consciência da pessoa. Muitos deles, que leis que eles transgrediam? Áucios, queriam viver, como está a questão 943. O que faz? Que tem perguntando, onde provém o desgosto da vida que se apodera de alguns indivíduos? Sem motivos plausíveis, efeito da ociosidade. A lei é do trabalho. Ficou ocioso, vai gerar ansiosidade. Falta de fé, quer dizer, se a ideia de Deus é inata, a fé também é inata no homem. Ela vem evoluindo no longo dos milênios, ela vem evoluindo como o relacionamento com isso, mas ela é inata. Então, o não se deixar levar pela lei do progresso, do desenvolvimento crescente da fé, que passa da fé cega para a fé racional, gera o quê? Gera esse desgosto pela vida. Então, do modo que eu estou entendendo essa questão, né, da evolução, porque ele vem dizendo aqui nessa questão, o que faz o homem começar pelo desejo do suicídio é justamente isso, a ociosidade, o afastamento da lei divina. Está provado, Deus, o homem das cavernas, lá com as pinturas rupestres, que já vem mostrando que o homem sempre está procurando a divindade, né? O deixar de cultivar a ideia de Deus, cada um no seu nível, porque é questão de nível mesmo, né? No passado era a litolatria, né? A adoração pelas pedras, rochas, os relevos do solo, né? Tinha aquela fase da fitolatria, que era a adoração dos vegetais, e depois já teve até a fase da zolatria, né? A adoração dos animais, e chegou depois, com evolução, a idolatria, a adoração de ídolos. Nós estamos nessa fase, né? Quantas vezes por idolatrar determinados ídolos, que pode ser pai, mãe, filhos, políticos, artistas, você se afasta da ideia da inteligência suprema do universo. Então, Cláudio, eu não sei se eu estou fugindo, é porque quando a gente vê o motivo que Leon Denis, que a gente sabe que Leon Denis que fez, ele procurou dar ao mesmo tempo uma feição literária, porém doutrinária, literária doutrinária, né? Aos apontamentos de que ele pegou os fatos, esses fatos aqui, e ele diz que o que Camilo relatou, muito dos fatos ele teve que, ele amenizou. Ele amenizou, mas só que não poderia amenizar muito, até para não criar ilusão na cabeça das pessoas. Quem eram aqueles seres que ficavam ali, como ele vem dizendo aqui, os seres que uivavam, eles falam uivavam. Não era ninguém que estava obrigando, não, era o descontrole emocional, né, que já vinha resultado de uma existência, de uma vida inteira, não vai se controlando, não vai se harmonizando. Quando chega no ato desse, pensa que vai solucionar problemas que tem que ser enfrentado, pelo contrário, entra em
um desequilíbrio, né? Que é um estado completo de desequilíbrio, né? E aí a gente vai avançando, como ele diz assim, ó, nessa paragem aflitiva, a vista torturada do grileta não distinguiria sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse suas horas de desespero. O que quer dizer? Não tinha nada que alegrasse a vista deles, nada que acalentasse, porque a gente sabe que a relação do homem com a natureza traz consolo, traz alegria. Por quê? O que é a natureza? Obra do Criador. É o modo com que eu estou entendendo essa necessidade com que ele colocou isso, ó. Nas paragens aflitivas, a vista torturada do grileta não distinguiria sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse suas horas de desesperação. Tampouco paisagens confortativas. Aqui ele está valorizando a integração do homem com a natureza, que traz conforto, traz alegria. É assim que você vê também, Cláudio? Ou você tem um outro ponto nisso aí? Não, eu acho que está correto, né? Porque quando a gente vai pensar um indivíduo que estaria assim, né, preso, mesmo que em decorrência das suas próprias ações, em decorrência do seu próprio ação mental, a gente verifica que mesmo na perturbação, o indivíduo busca alguma coisa para ele amenizar o sofrimento. E isso é uma questão bastante interessante que a gente precisa valorizar, porque são esses os mecanismos pelos quais o espírito consegue se livrar de situações desesperadoras em que ele se encontra. Então, lá ele vai relatando que tentava buscar, no final, né, uma vista de uma árvore, de uma planta, alguma coisa que amenizasse o seu sofrimento. Então, o espírito, quando ele se encontra em estado de desesperação, ele fica nessa busca de alento. E é bastante interessante porque a desesperação, ela sempre fala muito mais alto do que essa busca de alento, porque a desesperação é algo que se mantém na mente do indivíduo como uma ideia fixa. Então, esses momentos, ou essa busca desse alento no final, vai tipo aquele ditado que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, ele fazendo essa busca de alento, né, com o tempo passando e ele tentando forçar, ele acaba por vencer ou abrir brechas nessa desesperação. Por isso, quando a gente vai orientar as pessoas e orientar a nós mesmos, né, isso eu gosto de falar, porque vai entrando na minha mente também, que nesses momentos de desesperação, nós precisamos nos ligar a Deus, nós precisamos ter a mente voltada para Jesus. No início vão ser lampejos muito rápidos, mas que a gente deve continuar forçando esses lampejos para que cada vez eles impregnem mais a nossa mente e perdurem um tempo maior. Até que em um determinado momento, essa mente voltada para Deus, voltada para Jesus, voltada para a bondade, para aquilo que é bom, acaba por furar esse pano do desespero, né, o que causou o desespero em nós, para dar uma saída, mostrar uma saída para aquele estado. E aí a gente verifica o quanto a fé é importante. Isso. Porque a fé, ela vai ser assim, mais necessária, vamos dizer assim, são nesses momentos. Porque quando nós estamos num templo qualquer, seja ele espírita ou de uma religião que seja, é muito fácil nós termos fé, ou dizermos que temos fé.
porque estamos num ambiente agradável, estamos num ambiente controlado. Então, dizer que temos fé fica mais fácil. Agora, ela vai ser necessária e vamos verificar realmente a nossa fé são nesses momentos de desesperação. O Cláudio, diga. Isso que você tocou num assunto que eu estava pensando. E a gente sabe que a fé desempenha no Espiritismo um papel fundamental, não é isso? É a questão que é fundamental no Espiritismo, a questão da fé. E você falando isso, eu vou voltar a palavra a você. O que aconteceu? Porque desses personagens, muitos deles, muitos tiveram religião. O problema é que tem uma questão quem tiver com o Evangelho em casa, ouvindo, depois dá uma verificada, lá no capítulo 19, que é a fé transporta montanhas, porque tem um itemzinho muito importante que confunde, que é o item 4, é o capítulo 19, o item 4, que Kardec diz assim, olha que interessante, é preciso evitar confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca a sua confiança mais em Deus do que em si mesmo, porque sabe que, como simples instrumento da vontade divina, ele nada pode sem Deus. Essa é a razão porque os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é mais orgulho que fé, e o orgulho, cedo ou tarde, sempre é castigado pela decepção e pelos fracassos que lhes são impostos. Então, como você tocou na questão da fé, que isso aí, quando entrou essa parte que entra assim, vem trazendo a necessidade do ecossistema, né? E atualmente isso está muito em voga e é muito importante, que a gente vê até o André Luiz trazendo lá no nosso lar, a importância da natureza para revigorar os espíritos recém-desencarnados. Para onde eles levam? Ele cita lá o mar, né? Porque da área da natureza é o que mais tem concentração de fluido magnético. Então, é interessante, ele vem citando essa questão que eles colocam, né, a falta da paisagem, da natureza para que pudesse acalentar, confortar, e isso aí não tinha. E você trouxe aí a questão da fé, me veio essa questão de que o quanto a fé desempenha um papel importantíssimo, fundamental na nossa filosofia, né, espírita. Mas, o Cláudio, fecha o teu raciocínio aí para a gente entrar nessa questão do solo, né, que a gente pode perguntar, né, o aspecto, como era o aspecto do solo daquele ambiente que eles estavam. Você fechou bem o tema, Helena. E é interessante porque essa falta de paisagem e esse relato que ele vem falar sobre o solo, sobre a matéria, né, que cobre esse solo, e é bastante intenso a forma como ele descreve, né? Verso de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. Então, essa descrição no final é a descrição do estado mental daqueles que ali habitam. Porque quando a gente vai, tanto no livro dos Médiuns quanto no livro A Gênese, em que eles explicam para nós como o pensamento atua no fluido, formando estruturas, então nós vemos que essa descrição da matéria ou de como o solo se apresenta para eles é, na verdade, uma descrição do estado mental dos espíritos que ali se encontram. E aí ele continua, o ar pesadíssimo, asfixiante, gelado. Então, isso é uma descrição
do padrão mental. E aí a gente consegue entender por que eles vão para esses aprisionamentos, entre aspas, no sentido de ir para um ambiente compatível com o estado mental do espírito. Isso. Você falando nessa questão do estado mental do espírito, isso é tão sério que eu não acho, não, eu tenho certeza. Tem uma passagem de Marcos, é Marcos 8, não me lembro o item, mas o capítulo é Marcos 8, que é aquela passagem que até Kardec vem trazendo na Gênesis. A Gênesis é o capítulo 15, item 10º, que é a cura do cego de Betsaida. Olha o quanto isso é importante, essa questão do padrão mental. Quando o cego, Jesus é chamado para curar o cego está no canto dele, lá caído, tudo deprimido, né? Aí Jesus olha para ele e primeiro pergunta: que tu quer que eu te faça? Aí o cego diz que tu me cures. Aí Jesus pergunta: tu acreditas que eu possa te curar? Aí ele: acredito. Então primeiro Jesus quis mostrar para ele que ele era agente disso. Mas onde eu estou querendo chegar, ele é um pouco mais à frente. Que ele diz assim: Jesus tira o cego do ambiente, tira ele dali, cospe na mão, que essa passagem é aquele cospe na mão, não é que cospe na areia, passa na mão do cego, pergunta o que ele está vendo, e ele fala: eu vejo homens que andam como árvores. Quer dizer, ele ainda não estava enxergando, nem com nitidez e nem com profundidade. Jesus passa novamente, aí ele fica todo entusiasmado, estava enxergando tudo. Mas aí olha só, o que Jesus fala para ele? Ele morava numa aldeia que não passava de 50 casas no máximo. Jesus fala para ele. Aí ele queria seguir Jesus fala: não vai me seguir não. Você volta para sua casa sem passar pela aldeia. Então, como que poderia ele voltar para casa sem passar na aldeia se a casa dele era dentro da aldeia? Como a gente sabe, né? Os ensinamentos de Jesus, tirando a parte literária, tem a parte moral e profundo. Então, eu estou, de tudo que você está falando da questão mental, da importância, porque, na verdade, uma das tônicas do livro, e Leon Denis faz isso muito bem. Leon Denis vai estar puxando o tempo todo para todo mundo, o autor, para os leitores, os estudiosos, está refletindo justamente a postura. Você como agente do seu próprio destino. Aí Jesus fala para ele: não voltar para a aldeia. Na aldeia, na verdade, era o clima mental que levou o cego a não enxergar. Era o clima mental, que justamente essa questão aqui. Por que o solo, como estava? Coberto de materiais enegrecidos e fétidos, lembrando a fuligem. Quando ele vem falando esse enegrecido e fétidos, quando a gente vai estudar a questão do perispírito, as propriedades do perispírito, existe uma propriedade do perispírito que chama odor. Você lembra disso, Cláudio? Uma das propriedades? Que André Luiz, né, que tem as várias propriedades, né? Mutabilidade, elasticidade. Então, uma delas é o do odor, que lá na ação e reação, isso é exaltado, ação e reação, acho que é capítulo 5, isso é comentado, essa característica de exaltação, de exalação, né? O perispírito pode exalar. Por que ele está falando aqui, fétido? Da onde vem essa propriedade de odor? Ele fala enegrecidos e fétidos, lembrando a fuligem. Era imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. O ar pesadíssimo, asfixiante e gelado. Propriedade do perispírito de quem? Deles. É o material mental disso tudo que você está falando. Material mental. E quando a gente vai estudar a propriedade do perispírito, a gente vê
Estou errada nisso, Cláudio? Não, Helena, não está não. Porque a partir do momento que o indivíduo pensa, o primeiro, vamos dizer assim, a primeira matéria, o corpo, que compartilha das propriedades do pensamento é o perispírito, né? Isso, exatamente. Primeiro que influencia, né? Isso. Influencia e vai apresentar alguma dessas propriedades do pensamento no próprio perispírito. Os espíritos também dizem que eles se reconhecem e o pensamento do espírito como que se fotografa no perispírito. Não é uma fotografia, assim, em termos de imagem, mas vai repercutir no perispírito as qualidades do pensamento, se são qualidades boas ou não. Isso, Kardec vem falando essa questão das imagens, lá ainda na Gênese, no capítulo 14, o item 15, quando ele vem falando como que os espíritos se comunicam através de imagens. É impregnado no perispírito, vira forma pensamento, então, só que os superiores podem ver os inferiores não podem ver os superiores, né? Mas o processo é através das imagens mesmo. E ali qual é a imagem que eles tinham? Não era de acordo com o material mental deles, né? Era a imagem, era a magnetização, vamos dizer assim, de imagem que se transformava, que se materializava em forma pensamento, ficava em torno do campo eletromagnético, porque é onde eles vão, porque uma das propriedades do perispírito é perenidade, ele é perene, né? Ele vai modificando a qualificação da matéria conforme o espírito vai evoluindo, mas ele nunca perde pelo espírito. Então, e a identidade do espírito é pelo perispírito, então todas as imagens que o Renda aqui no início ele vem falando, não é ninguém que cria não, e não é castigo não, é fruto dele mesmo. E isso não acontece de uma hora para outra, é justamente o comportamental, conforme agir no dia a dia, desde criança, e vai arrastando para a mocidade, aquele comportamento, e vai arrastando para a idade madura. Quando você vê, você criou toda uma ambiência que é um horror, como ele diz aqui, pelo supremo horror, né? E aí quando ele vem relatando esse supremo horror, ele vai relatando mesmo, né? Ele não deixa passar nada. Isso porque Leon Denis amenizou muita coisa, hein? Imagina se não tivesse amenizado. Exatamente, ele deixa bem. Imagina se não tivesse amenizado, né? Porque ele deixou passar o que era realmente importante como instrução. Nada porque mesmo assim, muita gente, como eu estava falando, no capítulo 1 e no capítulo 2, ela já para ali. Para ali porque, na verdade, é uma verdade de todos nós, né? Então a gente prefere muitas vezes fugir à verdade. Até Joana de Ângeles fala desse nosso comportamento, né? Ou a gente foge, ou a gente agride. Mas ela diz, ou foge, ou agride, mas nunca negocia, nunca enfrenta. Né? Ela não fala... Isso é uma característica de espírito de mundo de expiações e provas, né? Sempre a fuga das responsabilidades. Então nós estamos fugindo a nossa responsabilidade. É justamente isso que o suicida faz, né? Ele fica... o comportamento suicida, né? Que a gente, de alguma forma, a gente não pode se eximir disso. A gente, quando estuda, a gente estuda pra gente, olha, ou se não fizemos no passado, e a gente sabe que um percentual, quase 100% da humanidade passou por esse ato, né? O Nivone deixa isso bem claro, e com muito cuidado, com muita atenção, com muito zelo,
para estudar, porque a gente tem que ter muita vigilância, porque existem tantas entranhas nas nossas almas que a gente não sabe, né, que provas pode vir por aí, a gente está justamente estudando a doutrina espírita e o livro justamente para a gente estar compreendendo a postura deles, inclusive que a gente costuma aqui no Brasil, e o Cláudio sabe disso, não só estudar o livro, a gente estuda o que é recomendado, é isso, a gente estuda nas casas espíritas e fazemos vibração para os suicidas. Então, é um estudo que tem que gerar frutos, e o fruto desse estudo é o hábito salutar de nos reunirmos de forma organizada, continuada, e para estudar e vibrarmos pelos espíritos suicidas. Até para a gente estar mostrando, né, o objetivo do estudo, da postura nossa de respeito, de reconhecimento das nossas fragilidades passadas e o nosso livre-arbítrio. A gente sabe que a gente com certeza vai trabalhar para a gente estar sempre fortalecido e usando o nosso poder de fé em Deus. Mas enfim, mas segue aí, Cláudio. Então ali a gente também vai perceber como o espírito enxerga a sua vida, e é válido aqui nesse caso, como o livro relata, e é válido para nós também. Porque Sim. Quando nós estamos diante de um sofrimento, parece que nunca terá fim. Uhum. Então, na continuação do texto, ele fala: não havia então ali como não haverá jamais nem paz, nem consolo, nem esperança. Então, isso é que é a dificuldade que nós temos. Espíritos de um mundo de expiação de provas, ele tem sempre um sentimento de eternidade com relação ao estado em que se encontra. O que isso significa? Quando está no estado de felicidade, então ele não se importa com mais nada. Um estado de felicidade, entre aspas, né? Porque nós nunca estamos no estado de felicidade completo. Mas quando ele se encontra numa situação feliz, vamos dizer assim, ele não se importa com mais nada. Então, se estava frequentando uma casa espírita, um templo religioso qualquer, e aí atinge aquele estado feliz, muitas vezes a gente vê o indivíduo esquecendo a frequência. Então já não tem mais tanta importância assim a frequência na casa espírita. Mas vamos falar de casa espírita porque é o local que a gente frequenta e onde nós observamos esse tipo de comportamento. Então acaba esquecendo e só lembra novamente da casa espírita quando volta a um estado de sofrimento. E quando está no estado de sofrimento, como no caso do espírito em questão, ele leva aquilo para a eternidade. Parece que nunca mais haverá nem paz, nem consolo, nem esperança. E, de novo, nós vemos a questão da fé como um ponto muito importante. Porque é a fé que nos leva a perceber que toda situação de infelicidade haverá um fim. Porque, no final das contas, o que nós estamos fadados é a felicidade real, completa. Obviamente, com o processo evolutivo. Então, essa fé vai nos levar, nos conduzir durante os períodos de adversidade para que consigamos sobrepujar essas dificuldades e alcançar o alento ao final dela, que com certeza virá, porque não existe sofrimento que dure para sempre. Verdade. E você está falando... Fala. Pode continuar. Não, fala aí. E a gente vai perceber que também nós temos uma tendência de que o nosso sofrimento é o maior
que ninguém sofre como nós sofremos, no parágrafo seguinte, onde ele faz uma comparação com o Vale dos Leprosos. Então, essa outra característica, nós vemos as nossas características. Nós temos a tendência de comparar sofrimento. Eu sofro mais ou eu sofro menos. A nossa tendência é sempre sofrer mais. Então, mas sofrimento não existe comparação. Não tem como nós compararmos situações para dizer quem sofre mais ou quem sofre menos. O Cláudio, nessa questão aí do vale, ele faz uma comparação. É muito interessante você ter tocado, eu pensei até de nem dar tempo da gente tocar nesse assunto do vale, porque ele compara o vale o quê? Lá, porque historicamente, todo mundo sabe que o Vale dos Leprosos, que hoje em dia não existe mais, assim, o Vale dos Leprosos em si era muito comum, né, como ele diz aqui, ó, o Vale dos Leprosos, lugar repulsivo da antiga Jerusalém, de tantas emocionantes tradições, e que, no orbe terráqueo, evoca o último grau da abjeção e do sofrimento humano. Seria consolador estágio de repouso comparado, aí ele vem comparando, como você está falando, comparado ao local que tanto descreve, pelo menos, aí ele vem dizer, aí é que ele vem fazendo a comparação seguinte, esse vale do leproso, tão conhecido pela humanidade, que era o local pior que poderia um ser humano, ele diz assim, aonde nós estamos, não tem o que tem no Vale do Leproso, mas olha por quê, ele diz assim, ó, pelo menos ali existiria solidariedade entre os renegados, os de sexos diferentes chegavam mesmo a se amar, adoravam-se em boas amizades, emanando-se no seio da dor para suavizá-la. Criavam a sua sociedade, divertiam-se, prestavam-se favores, dormiam e sonhavam que eram felizes. Aí ele diz, mas no presídio, mas aí ele vem falando do Vale do Suicida, mas no Vale dos Suicidas, mas no presídio que vos desejo dar conta, nada disso era possível, porque as lágrimas que se choravam ali eram ardentes demais para se permitirem outras atenções que não fossem as derivadas da sua própria intensidade. Gente, isso aí é muito sério, quer dizer, ali eles não conseguiam ter um mínimo de solidariedade com a dor um do outro, coisa que lá no Vale do Suicida, lá no Vale dos Leprosos, né, ele vem comparando que o ambiente, não, até o próprio ambiente não era destituído de beleza natural. E o comportamento das pessoas eram diferentes. Você observou isso aqui, Cláudio, que ele vem falando? Eu observei, mas isso também é uma conclusão dele, é uma avaliação dele. Sim, aquele conceito de que a grama do vizinho é mais verde, então ele vem aplicar esse ditado, que a grama do vizinho é mais verde. Então ele vai sempre sofrer mais. É interessante que nós temos que trazer para a nossa vida, porque nós temos a sensação de que nós sofremos mais do que os outros. Mas não, com certeza, com certeza. Também tem esse lado também. Que a vida do outro é melhor, que é mais fácil. Você está até trazendo uma coisa até muito mais além do que eu tenho observado aqui, sabia? É muito interessante estudar em grupo. Eu estou vendo ele relatando como é o Vale dos Leprosos, aonde ele vê que lá é melhor, e você está trazendo uma coisa muito interessante. Ele poderia estar também no Vale do Suicida e ver algum lado de bom que tivesse ali. Ele não vê porque não é o que ele enxerga. Não, era só ele fazer isso com o outro.
mas ele espera que o outro faça com ele. Então, se verdade. ele, baseado nisso, né, nessa avaliação dele, de que no Vale dos Leprosos haveria solidariedade, era só ele ser solidário para com o outro. Muito interessante, para verdade. com os outros. Mas a gente sempre espera que sejam solidários conosco, mas a gente não dá o trabalho de se solidarizar. E olha, muito, muito interessante, porque é verdade mesmo. Se ele, naquele momento, ele partisse para ajudar a dor do outro, ele teria uma outra visão. A visão dele interior ia mudar, ele já não iria ver o vale como... Ele está vendo o vale dessa forma porque é o modo que ele vê. A própria falta de solidariedade, ele vê a falta de solidariedade entre os pares dele, porque dele não parte a solidariedade. A hora que partisse, ele já ia enxergar. Às vezes até tem alguém ali tendo e ele não está enxergando. É como nós enxergamos as coisas, né? Como nós vemos. A gente também, muitas vezes, nós pensamos que estamos desamparados, mas nós não conseguimos elevar a mente para perceber a presença e o auxílio dos espíritos bondosos. Tanto isso que você está falando é seríssimo, tanto que mais tarde a gente vai depois repetir isso, depois quando ele vai descobrir que aqui ele está relatando, quando ele vem relatar isso, ele já está no Hospital Maria de Nazaré estudando doutrina espírita, né? Depois a gente vai ver. Mas ele está relatando como ele viu naquele momento. Depois ele vai descobrir que esse momento aqui é como ele está enxergando, isso é tão verdadeiro que o quê? Ele vai descobrir que o Vale do Suicida é um dos departamentos do Hospital Maria de Nazaré, que estava completamente protegido pelos os operários responsáveis por aquele vale. Ele pensa, nesse momento aqui, ele está pensando, como você bem falou, ele está pensando que ele está sozinho. Como o que traz realmente, ainda voltando para a questão da fé, a fé, que é o que faltou nele, faltava nos outros, é o que, se a gente não tomar cuidado, vai faltar na gente, aí vai gerar todo esse clima. Vai nós, Isso, aí a gente vai ter o vale dentro da gente. Tanto que tem aqui na Instrução dos Espíritos, ainda desse capítulo 19, é do Espírito José, Espírito Protetor. Não vou ler tudo não, mas olha só o que ele vem falando. A fé, mãe da esperança e da caridade, é o título. Ele diz assim: a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, ela deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que gerou. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que nos dá a esperança de vermos realizadas as promessas do Senhor? Quer dizer, qual o motivo que leva a pessoa não... Você vê, ele já cometeu o ato, suicídio, e, no entanto, só piorou a situação dele. Mas que situação? Não era o fato da cegueira ou do outro, a perda da fortuna, não. É que não é o nosso caso. Se a gente não tiver muito maturidade do senso moral, desenvolvimento do nosso psiquismo, a gente fica com esse comportamento aqui, chorando, lamentando o governo, a corrupção, e não está nem aí para a corrupção que tem dentro da gente. E a gente está de fora chorando, não dá para viver nesse ambiente, para o planeta que eu quero soltar. Eu estou fazendo essa análise com a gente, baseado nisso aqui, esse comportamento dele. Bom, como o Cláudio trouxe para a gente uma belíssima reflexão, olha, Cláudio, te contar, hein? Foi muito bom. Uma belíssima... ótimo, fico feliz. Sim, olha só, nós no Daniel Cristóvão, no Leon Denis, nós estudamos esse livro, a gente leva uma média de 9 anos estudando cada vez, porque a gente estuda ponto e vírgula.
Cada vez uma pessoa traz uma coisa que a gente fica impressionado. Eu não tinha visto isso. Da mesma forma aqui agora, te juro. Vou levar, porque a gente faz estudo dele toda terça-feira no Daniel Cristóvão e toda segunda no Leon Denis. Na segunda-feira no Leon Denis eu não faço não, porque eu tenho outra tarefa, mas eu faço no Daniel Cristóvão às terça-feira. Esse ponto aqui, muito interessante esse ponto que você colocou. Então vamos ficando por aqui, né, Cláudio, para a gente dar continuidade na próxima vez. A gente vai dar continuidade ao estudo do Vale dos Leprosos e do Vale do Suicida, porque ainda tem muita coisa aqui. Isso aqui é dinâmica da vida do dia a dia. É a nossa dinâmica na vida de relação. Então é muito importante essa parte, tá? Então nós vamos fechando por hoje, já deixando a promessa de breve nós estarmos voltando para darmos continuidade ao estudo daqui do Vale do Suicida, tá? Muita paz para todos. Eu quero agradecer então, Helena, a você a sua participação e queria que você deixasse um abraço para o público. Tá bom. Bom, então, meus queridos irmãos, que é assim que nós nos sentimos, porque somos todos filhos de Deus, todos nós temos as mesmas dificuldades, as mesmas esperanças, então estamos na mesma luta e, mais ainda, estamos com a mesma doutrina que nós elegemos para ser a doutrina que irá acelerar o nosso progresso. Então, é uma felicidade muito grande poder estar junto com vocês, estudando esse livro que, para nós temos com muito carinho, um livro que realmente irá nos ajudar, todos nós, a repensar a nossa postura. Então, um abraço para todos, muita paz, muita felicidade e até a próxima vez na continuidade do estudo do Memória de Suicida. Fiquem em paz. E você, Cláudio Conde, muito obrigado também pela sua participação e queria que você deixasse um abraço para o público. Eu que agradeço a possibilidade de participar e é sempre um prazer inenarrável compartilhar tanto com a Helena, tanto contigo e, obviamente, com todos aqueles que nos ouvem. Deixando um forte abraço para todos e um desejo de muita paz. E nos vemos no nosso próximo episódio.